Olá pessoal, professor Bruno do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós vamos dar continuidade à nossa Física 3. Nós vamos tratar hoje de circuitos. Nós vamos pegar três componentes principais, um resistor, fonte de força eletromotriz e capacitores, e vamos combinar esses elementos para ver como se dá a análise desses circuitos. Os três elementos então que nós vamos tratar hoje serão, primeiro, um resistor. Então o nosso símbolo foi um pequeno retângulo, né, para lembrar cilindros. É muito usual também você encontrar na literatura um símbolozinho assim para resistência, mas nós vamos usar essa de cá. Bom, o segundo elemento então vai ser a nossa fonte de força eletromotriz. Essencialmente o que ela tinha era uma certa resistência interna associado aqui com a nossa fonte, né, Epsilon, de força eletromotriz Epsilon. E por fim, o nosso terceiro elemento de análise, nós vamos tratar separadamente mais ao final desse vídeo, então capacitor. O nosso começo da discussão aqui vai ser então uma certa consideração energética. Suponha que nós tenhamos aqui então um certo elemento genérico do nosso circuito, vou usar esse símbolo para ele. Você tem um certo ponto aqui B, aqui um certo ponto C, e nós suponhamos que passa uma certa corrente que vou chamar de I por esse elemento genérico do nosso circuito. Essencialmente o que essa corrente faz é depositar uma certa carga, que eu vou usar a notação aqui delta Q para essa carga. Ela chega no ponto B com uma certa energia e sai no ponto C com uma perda de energia. E nós já sabemos quanto vale a variação então da energia nesse caso pela própria interpretação do potencial elétrico. Isso vale ΔQ, potencial em B, menos o potencial em C. Então estamos fazendo um balanço de energia aqui que acontece nessa situação. Supondo então que essa carga atravessa esse elemento do nosso circuito num certo intervalo de tempo ΔT, isso implica que nós conseguimos estimar qual é a potência então associada a esse movimento de carga, então, saindo do ponto B até o ponto C. Você vê aqui, delta V. O delta Q sobre delta T é a própria corrente, né? Taxa de variação de carga com o passar do tempo. Então, nós temos um I, e esse delta V, no fim das contas, foi, então, por definição, a integral para I de B até C do nosso campo produto escalar com dl. Ou seja, isso é igual então a diferença de potencial entre os terminais do nosso elemento vezes a própria corrente. Por exemplo, para um resistor típico, nós já sabemos então que esse ΔV, quando nós caminhamos então no sentido de B para C com essa orientação de corrente, então primeiro, né, para um resistor, vou chamar assim, nesse caso a potência então nesse resistor associado então àquele movimento de cargas, vale o ΔV, que é o próprio R vezes I, vezes a corrente que passa por ele, um RI quadrado. E isso é sempre maior do que zero. Então, nesse sentido, o nosso resistor está sempre consumindo energia. Essa consumo de energia é retratado pelo aquecimento dele por efeito Joule. Se nós tivermos, por exemplo, então agora a nossa fonte de força eletromotriz, com uma certa resistência interna, a potência, nesse caso, associada, vamos usar aqui Fem, então, associada a essa fonte seria algo como o ΔV vale corrente, então, corrente multiplicada pelo ΔV, que vale menos Epsilon, quando nós caminhamos, então, digamos, do ponto B até o ponto C, com uma certa orientação aqui de corrente que nós escolhemos, mais a resistência interna vezes a própria corrente, que por sua vez isso vale então R interno da nossa fonte vezes corrente ao quadrado menos epsilon I. Então repare aqui esses sinais, né, da nossa aqui associado ao nosso resistor, ele está sempre consumindo energia, e esse sinal de menos associada à nossa fonte
aquele componente ativo do nosso circuito, então está dizendo que ela está fornecendo energia para o nosso circuito. Cabe fazer mais um comentário sobre essa orientação de corrente que nós estamos fazendo. Então vamos analisar especificamente o caso de um resistor. Quando nós colocamos o nosso resistor aqui, R, e nós dizemos que passa por esse resistor uma certa corrente I, nós poderíamos muito bem ter apontado essa seta em sentido oposto. O efeito físico, suponhamos que então tem, né, por esse resistor, vamos supor que passam certas cargas positivas, e foi assim que nós construímos a nossa corrente, a partir com essa convenção de que são cargas positivas se deslocando, então, com uma certa velocidade. Essa orientação de corrente aqui no fundo, o que nós estamos fazendo é o seguinte: olha, eu vou fixar uma certa superfície S orientada, e eu olho, por definição, então, nossa corrente foi fluxo da nossa densidade de corrente por aquela determinada superfície, S. Se eu tenho cargas positivas com essa orientação atravessando por essa superfície S aqui indicada, o ângulo, lembra que tem um produto escalar aqui? Quando nós fazemos o produto escalar do nosso J pelo S, o ângulo entre eles é zero, e aí nos sobra módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno de zero, que é 1. Logo, essa corrente, por definição aqui, por construção, né, vai ser positiva. Se nós tivéssemos agora a nossa corrente I', tudo que eu fiz foi inverter agora a orientação da superfície pelo qual eu deixo atravessar as minhas cargas. Nesse caso aqui agora, se eu fosse medir o meu I', eu teria então integral por uma certa superfície S', no nosso J, produto escalar com ds'. E nesse caso, a nossa velocidade agora ela faz um ângulo de 180 graus com a orientação da superfície escolhida. Isso implica que nesse produto escalar aparece um cosseno de π, que é menos 1. Então, se nós compararmos a corrente I e a corrente I', nós imediatamente encontramos que uma é igual a menos a outra. Encontrar uma corrente negativa, então, quando você orienta a sua corrente no seu trecho de circuito, só quer dizer a escolha daquela superfície de integração pela qual nós definimos a nossa corrente. Logo, encontrar um valor positivo ou negativo não quer dizer que você está certo ou errado. O que você tem que fazer é interpretar o seu resultado. Veja que o efeito físico, nesse caso aqui, seriam cargas andando no sentido apontado aqui pela nossa seta preta da velocidade. Se você coloca uma certa orientação de superfície, você encontra uma corrente positiva. Se você coloca outra orientação de superfície, você encontra uma corrente negativa, mas o efeito físico é o mesmo. Cabe a você, separadamente, então, discutir qual é o significado daquela sua resposta. É muito comum também nós termos que calcular diferenças de potencial entre terminais de um certo elemento do nosso circuito. Então lembra que, por definição, a diferença de potencial é dada entre dois pontos do nosso circuito. Vamos colocar aqui um certo ΔV. Entre esses pontos, a gente poderia chamar, por exemplo, de A e B. Então, esse nosso ΔV para o nosso elemento de circuito, ele seria, de certa forma, medido por um aparato em que você não quer que passe corrente por esse nosso aparato aqui que mediria a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então você pode imaginar que ele tem uma resistência tão alta comparada ao nosso R que simplesmente não passa corrente por ele. E aí a nossa medida nesse caso aqui seria resistência vezes a própria corrente. Reparem uma coisa bastante interessante aqui. Quando nós fazemos esse cálculo, vamos pegar um exemplo de um circuito, né? Para o circuito mais simples possível. Vamos pegar, por exemplo, uma fonte com força eletromotriz E sem resistência interna. E nós conectamos essa fonte a um certo resistor de valor R. A gente poderia se perguntar, por exemplo, qual é a diferença de potencial entre os terminais do nosso
resistor. Eu vou orientar aqui uma certa corrente I, lembrando que essa corrente pode ser positiva ou negativa, eu não sei ainda. E o que nós fazemos é, usando lei das malhas, nós vamos usar extensamente ao longo dessa videoaula, nós sabemos que a integral de caminho fechado do nosso campo por qualquer caminho fechado vale zero. Agora você escolhe a orientação que você vai caminhar pelo seu circuito. Digamos essa aqui. Então, quando eu caminho nesse sentido, eu ganho da fonte um certo menos epsilon. E aí agora, quando você caminha com o seu... Lembrando, olha, vamos olhar para o nosso resistor aqui. A lei de Ohm dizia o seguinte, quando você tinha corrente, então, apontada para cá, positiva nesse caso, você teria aqui uma certa densidade de corrente J, que foi oriunda daquele campo elétrico que fez com que as cargas se deslocassem. Como você está caminhando no sentido da corrente, o seu dl da sua integração é paralelo ao campo elétrico. Isso implica que você ganha um valor de queda de tensão entre os terminais do seu resistor exatamente igual a RI. Se você caminhasse em sentido contrário à orientação da corrente que você deu, seu dl agora seria antiparalelo ao seu campo elétrico. Isso implica que você ganharia um sinal de menos R, menos RI como queda de tensão entre os terminais do resistor. Certo? Nesse caso aqui, nós ficaríamos então com a epsilon igual a RI. Esse epsilon foi exatamente a queda de tensão entre os terminais do resistor ou entre os terminais da nossa fonte. Com essas informações em mãos, vamos tentar tratar um exemplo bastante popular que tem certa utilidade, que é conhecido como um divisor de tensão. Ele é formado então por um circuito com uma fonte de força eletromotriz epsilon, um certo resistor que eu vou chamar aqui de R1, um outro resistor que eu vou chamar aqui de R2. Nós puxamos dois fios de cá, fechamos então aqui o nosso circuito. E agora imagine que nós joguemos uma toalha sobre esse nosso trecho do circuito aqui e você simplesmente agora alimenta, digamos, uma lâmpada com esses dois terminais que saem de R2. Se nós cobrirmos aqui, a nossa lâmpada pode ser que acenda e você está alimentando então a sua lâmpada com uma certa bateria. A pergunta é, qual é o comportamento dessa bateria? Então, vale mencionar uma coisa bastante instrutiva, que é essa troca entre lei das malhas e desenhos. Então, quando nós, por exemplo, nós desenhamos um circuito daquele simples com um resistor e uma fonte e orientamos aqui então a nossa corrente, nós encontramos, como acabamos de fazer a conta, epsilon igual a RI. Então você consegue olhar para a equação e pensar no circuito ou vice-versa, né? Olhar para o circuito e olhar qual é a cara da lei das malhas correspondente àquele circuito. Nós vamos usar esse fato já nos próximos instantes. Então, primeira coisa, imagine que nós, na primeira etapa, nós colocamos um certo voltímetro aqui entre os terminais do R2. A pergunta é, qual vai ser a medida dada por esse voltímetro? Então, veja, nós não deixamos passar corrente por ele, a resistência dele é muito alta comparada a R1 e R2, então esse circuito ele é essencialmente formado por essa única malha aqui, que eu vou usar então como, vou orientar assim meu caminho de integração, e aí quando eu escrevo a integral do campo elétrico por esse caminho fechado C aqui dando zero, eu encontro menos epsilon mais R1 vezes I, então caminhamos no sentido da corrente passando pelo resistor R1, mesma coisa no resistor R2, lembra que a corrente não se divide,
E aí finalmente nós encontramos a corrente total aqui sobre o meu, passando pelo meu resistor R2, ou pelo meu circuito, né? E essa corrente vale exatamente epsilon sobre R1 mais R2. Mas a diferença de potencial que eu estou medindo entre os terminais somente do resistor R2 vale a corrente vezes o resistor R2. Então nós ficamos com R2 vezes a corrente que passa por ele, que é o próprio R1 ou epsilon dividido por R1 mais R2. Ou seja, o que nós fazemos quando nós puxamos esses dois terminais saindo do R2 é dividir aquela nossa tensão epsilon da fonte por uma porcentagem dada exatamente pela o quanto o R2 contribui naquele valor total de R1 mais R2. Vamos guardar esse ΔV por um instante. O que nós fazemos agora é o seguinte, olha, nós tiramos esse nosso voltímetro daqui e o que nós vamos fazer agora vai ser alimentar um certo resistorzinho que eu vou chamar de R com uma certa corrente que eu vou chamar de I agora. Ora, então se eu estou... Agora tem que um detalhezinho, né? Não tenho mais aquele voltímetro e a corrente se divide quando ela chega no nó entre R1 e R2, aquela corrente I se divide em um certo Izinho e a corrente que sobra aqui em R2, pela lei dos nós, deve ser o I grande, né? Menos o I minúsculo. O que nós fazemos agora, então, é lei das malhas novamente. Então vejamos, olha. Eu vou pegar a primeira malha, aquele mesmo caminho C que nós tínhamos tomado antes. Por aquele caminho C, nós ficamos então com menos epsilon mais R1 vezes I mais R2 vezes I menos o Izinho. Isso tudo igual a zero. Agora, vou tomar esse outro circuito aqui, composto então pelos resistores R2 e Rzinho. Vou caminhar, digamos, né, nesse sentido. Horário, vou chamar esse caminho de um certo C'. E aí agora a integral de caminho fechado do nosso campo elétrico dl por esse caminho C', que também vale zero, vale agora então I vezes R, contribuição então de queda de tensão entre os terminais do resistor Rzinho, e agora eu caminho no sentido contrário à corrente, segundo nossa consideração inicial, nós ganhamos um sinal de menos aqui, R2 vezes I menos Izinho. Isso tudo igual a zero. Vamos chamar essa equação de 1, essa equação de 2, e como eu estou querendo saber quem alimenta o meu resistor Rzinho, eu vou eliminar dessas duas expressões a corrente I. E vamos ver qual vai ser o resultado. Vejamos, olha, a partir da expressão 2, nós ficamos com... dá para colocar então o nosso Rizinho em evidência, nós ficamos com Rzinho mais R2, isso tudo igual a R2I. E finalmente a nossa corrente vale Rzinho mais R2 dividido por R2 vezes o Izinho. Vamos chamar essa expressão de 3. E o que eu vou fazer agora vai ser substituir então o 3 em 1. Esse fator menos epsilon já passa para o lado direito da nossa expressão, então nós ficamos com R1, olha, R1 e R2i, vou colocar o i em evidência. Esse i, por sua vez, a partir da expressão 3, vale Rzinho mais R2 dividido por R2 multiplicado por i menos o último termo aqui, olha, R2 vezes Izinho, isso tudo igual a epsilon.
E alguns fatores aqui comuns que podem ser agrupados. Agora eu vejo que tem um fator R2 com R2 aqui. Vejamos o que a gente pode fazer. Olha. Eu vou multiplicar essa expressão por um fator R1 dividido por R1 mais R2. Eu vou multiplicar essa expressão por um fator R2 dividido por R1 mais R2. Vamos ver o que aparece. O fator aqui, R1 mais R2, se cancela, o R2 se cancela, então sobra Rzinho mais R2 menos R2 ao quadrado dividido por R1 mais R2, isso tudo multiplicado por I, igual a R2 dividido por R1 mais R2 vezes epsilon. Por fim, vou agrupar esses dois termos, eu vou deixar o Rzinho isolado. Quando eu agrupo esses dois termos, olha, tiro o múltiplo comum aqui, nós ficamos com R1, R2. R2 quadrado menos R2 quadrado se cancela, dividido por R1 mais R2, e isso igual a R2 dividido por R1 mais R2 epsilon. Vejamos com um certo cuidado essa expressão, né? Essa combinação aqui é aquela combinação como se R1 e R2 tivessem em paralelo. Essa expressão, por sua vez, à direita, foi exatamente aquele ΔV que nós encontramos quando nós estávamos medindo qual era a tensão que o nosso R2 fornecia para o nosso circuito. Ora, se nós reescrevermos essa expressão agora, pensando então que eu posso tanto olhar para a lei das malhas e para o circuito, o desenho do circuito e vice-versa, né, tanto faz o sentido, eu poderia redesenhar o seguinte circuito. Olha, eu tenho uma bateria com força eletromotriz epsilon, uma resistência interna dado pela combinação de R1 e R2 em paralelo, fornecendo então uma certa corrente para o nosso resistorzinho R. Então, muito curioso, né? Quando nós alimentamos o nosso resistorzinho R por aquela combinação entre R1 e R2 e a fonte, o que o R enxerga, o resistorzinho R enxerga, é uma certa combinação de R1 e R2 em paralelo, sendo essa combinação a própria resistência interna de uma fonte cuja força eletromotriz vale aquela porcentagem do nosso epsilon, sendo que quem fornece essa porcentagem é aquela razão entre R2 por R1 mais R2. Bom, gente, com isso nós concluímos então esse nosso vídeo sobre circuitos. Nós misturamos lá fonte de força eletromotriz, resistores, com um exemplo típico que é o nosso divisor de tensão. No próximo vídeo, que vai ser uma continuação natural desse aqui, nós vamos pegar então o nosso terceiro componente, que seria o capacitor. Se você então gostou desse vídeo, deixa um like, ajude a compartilhar o canal e o vídeo. Críticas, comentários e sugestões, como sempre, pode deixar aqui no vídeo ou me manda um e-mail. E é isso. Obrigado pela atenção e até mais. Tchau.